Você já deve ter ouvido falar sobre o uso da cannabis medicinal para tratamentos de saúde, mas sabe como funciona a terapia à base de canabinoides? Sabia que o uso da cannabis é baseado em evidências científicas e ajuda a tratar muitas doenças? Hoje, em nosso podcast Pode a Nossa Saúde, nós vamos tirar todas as dúvidas sobre esse assunto tão polêmico. Não saia daí. Olá, pessoal, bem-vindos ao nosso podcast Pode a Nossa Saúde. Quero saber se vocês já se inscreveram em nosso canal. Todas as quintas-feiras, às 20 horas, nós temos aí um episódio novo para vocês. Deixe seus comentários, escrevam qual sugestão vocês querem que a gente traga para cá, qual tema, né? Compartilhe com seus amigos e também, mais uma vez, se inscrevam. Todas as quintas-feiras, às 20 horas, em nosso canal do YouTube. Ele é médico, especialista em endocrinologia, metabologia e em terapia canabinoide. Além de tudo isso, ele ainda é triatleta amador. Seja bem-vindo, Dr. Caio Urzelin. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite novamente. Obrigada a você, Caio. É um assunto difícil de falar, Exatamente. né? É um assunto que as pessoas têm que ter ouvidos para isso. Né? Um ouvido um pouco mais, vamos dizer, filtrado ou interessado, né? Eu costumo dizer que se a gente não vai por amor, eu não, mas a maioria das pessoas vai pela dor. E eu acho que a maioria das pessoas que têm um contato com a cannabis medicinal foi pela dor, né? Sim. A dor de um ente querido, de um parente, de um pai, de uma avó, né? De um filho autista, talvez. Então, para começar no nosso bate-papo, né? A cannabis medicinal hoje, no Brasil, está sendo mais aceita? Tá. A cannabis medicinal no Brasil, ela foi liberada pela Anvisa desde 2015. Tá. Nós temos duas formas de conseguir cannabis medicinal desde 2015. A primeira delas é na farmácia. Então, nós temos como comprar uma medicação à base de cannabis medicinal através de uma legislação, que é a RDC 327, onde com uma receita do médico na farmácia você encontra essas medicações. E a outra é a RDC 660, que rege todo o processo de importação de cannabis medicinal de diferentes marcas que são aprovadas pela Anvisa aqui no Brasil. Ok. Isso fez com que muitos pacientes tivessem a praticidade de conseguir essa medicação. Na farmácia você tem um custo elevado da medicação, muitas vezes com um frasco com poucas ml, enquanto fora do país você consegue importar uma medicação com um custo parecido com o da farmácia aqui, mas com um volume maior de ml, uma concentração de dose maior, o que facilita bastante o tratamento. Sem contar todas as associações que nós temos no Brasil, que fazem um trabalho muito importante de auxílio a várias famílias que não têm condição socioeconômica para essa medicação. Certo. No caso da cannabis, hoje, a gente sabe que muitas pessoas já utilizam. Sim. Mas ainda nunca como uma monoterapia, né? Sempre associado a alguma terapia já instituída pelo médico, pelo profissional da saúde. É isso mesmo? No começo do tratamento com cannabis, a gente via muito essa situação acontecer. Então, o paciente chega já num tratamento, por exemplo, clássico para um quadro ansioso pelo psiquiatra. E, às vezes, tendo efeitos colaterais a medicação ou não tendo uma boa adaptação com uma clássica medicação alopática. E o cannabis medicinal vinha como um adjuvante ao tratamento. E, muitas vezes, a gente foi acompanhando esses pacientes e vendo, às vezes, uma resolutividade maior com o tratamento com cannabis. Eu costumo ver, nos últimos 12 a 18 meses, mais pacientes buscando como primeira alternativa. Que incrível. Mas a gente tem, geralmente, o paciente procura como uma terapia adjuvante, sim. Tá? Nos casos mais clássicos, sempre está como uma terapia adjuvante. Tá. No caso, então, vamos lá, de uma terapia que esteja junto com uma outra terapia, só para o pessoal entender, né? No caso, um tratamento com a cannabis, mais um outro tratamento convencional. Existe aí diferença de idade, por exemplo, os idosos, eles estão mais aderentes, as crianças, como é que tá isso? É uma situação engraçada, eu gosto de introduzir o tema cannabis medicinal com duas perguntas que são muito comuns no consultório. A primeira pergunta que os pacientes trazem é se a gente achou alguma coisa milagrosa. Porque é exatamente a frase que você usou agora. Tem criança tratando epilepsia e tem idoso tratando demência. Então. E serve para todo coisa, mundo, né? com a mesma coisa. O negócio é milagroso, serve para tudo isso. E a outra é se eu vou ficar fora de si usando cannabis medicinal, tá? Então essas são as dúvidas mais comuns.
Para a gente conseguir explicar isso, a gente vai ter que lembrar que dentro de cada indivíduo a gente tem um sistema chamado sistema endocannabinoide. Esse sistema endocannabinoide, ele é como o seu sistema cardiovascular, por exemplo. Ele está dentro de você, seja você contra ou a favor da legalização da planta como uma terapia medicinal. Já existe dentro da gente o sistema endocannabinoide. Exatamente. Que pena que a gente não trouxe aqui para mostrar, né? Para a gente ilustrar. O sistema endocannabinoide, ele é um sistema de homeostase. Ele sempre vai tender a procurar o equilíbrio no nosso organismo. Um foco epilético, por exemplo, pode estar sendo agido pelo sistema endocannabinoide para tentar buscar aquele equilíbrio. Quando ele não consegue, a planta cannabis tem estrutura tridimensional muito parecida com esses endocannabinoides que nós produzimos e pode tentar buscar esse equilíbrio, essa homeostase no local. Okay. Por isso que hoje nós vemos uma aceitação tão grande, respondendo a sua pergunta, tanto as crianças usando para transtorno do espectro autista, crises convulsivas refratárias a tratamentos medicamentosos, como naqueles pacientes mais idosos que estão vendo que uma terapia convencional não está trazendo um efeito esperado, ou ajudando ele numa terapia convencional a reduzir algum efeito colateral ou algum sintoma. Isso acontece até mesmo em pacientes em tratamento com quimioterapia, por exemplo, onde a gente consegue, com derivados de cannabis medicinal, reduzir o efeito efeito colateral do quimioterápico. Isso favorece para o paciente uma manutenção maior do tratamento. Ok. Então, a gama de medicações é muito grande. E, geralmente, o paciente, num momento de dor, está aberto a qualquer situação. E aí é onde a gente acha uma porta de abertura ali para conversar sobre cannabis medicinal, sobre introduzir uma terapia que tem muitos tabus, mas que, bem conversado, o paciente entende que é completamente diferente do uso recreativo. E aí ele vai conduzindo o tratamento dele. É que o nome, né? O nome cannabis, ele dá uma impressão ainda, né? Uma conotação ainda, de quem não entende do assunto, do recreativo, Sim. Né? Mas, vindo como cannabis terapêutico, cannabis medicinal, já ajudou muito, né, Caio? Ajuda muito. São terminologias que Exato. trazem um pouco mais de segurança para o paciente. Credibilidade, né? Então, isso é importante a gente sempre utilizar, porque é o intuito. É Sim. terapêutico. Exatamente. Né? Tanto é que a cannabis medicinal terapêutica, ela não tem o mesmo composto da cannabis recreativa. Né? São situações completamente diferentes. Né? O cannabis recreativo é rico em uma substância chamada THC. Então, todo aquele efeito psicoativo do uso recreativo vem dessa substância. Sensação de boca seca, sonolência, excesso de apetite, capacidade de alteração de percepção visual auditiva e por aí vai. Dentro do cannabis medicinal, nós temos 3 famílias de medicação. Nós chamamos essas famílias de quimiovariantes. Ok. Tá? A quimiovariante do tipo 1, ela é muito semelhante ao uso recreativo. Ela é rica em THC. Temos pouquíssimas aplicabilidades clínicas para essas substâncias. Acho que eu vou destacar aqui com você a que é mais comum, que é o estado paliativo. Ah, ok. Você pode utilizar esse THC como um cuidado paliativo para o paciente. Você vai melhorar o apetite dele, trazer um estado de sonolência no momento de muita dor, controlar melhor esse aspecto álgico, e isso pode ser eficaz. Mas é muito pontual. A quimiovariante do tipo 2, que é a segunda família de medicação, ela tem a mesma proporção entre canabidiol e THC. O canabidiol é onde a gente tem a maior parte das propriedades farmacológicas do cannabis medicinal. Ok. Essa substância ela é aprovada por uma série de situações, como, por exemplo, a esclerose lateral amiotrófica, a esclerose múltipla, incrível. o tratamento de quimioterapias, vem adjuvante ao tratamento com quimiovariantes do tipo 2. Essa é uma das clássicas medicações que nós temos em farmácia, inclusive. As mais vendidas no mundo são as quimiovariantes do tipo 3, que é onde a gente encontra o canabidiol isolado, 100% do óleo medicinal é canabidiol, as substâncias que a gente chama de broad spectrum, que elas, por determinação de mercado, elas são livres de THC, mas elas têm, além do canabidiol, outros componentes da planta. Tá. Como CBN, CBG e outros canabinoides. E nós temos o full spectrum, que por determinação do mercado, nós teríamos 99,7% de canabidiol ou outros canabinoides
e 0,3% de THC. Tá? Essa pequena proporção de THC, ela não promove psicoatividade, geralmente, no paciente. Salvo os pacientes que são hipersensíveis ao THC, tá? E essa é a classe medicamentosa hoje mais prescrita dentro da terapia canabinoide, o full spectrum. Tá. O full spectrum é o quê? O espectro todo? É o espectro total. Então você tem muito canabidiol ali na proporção, outros canabinoides, CBN, CBG, mas você tem ao mesmo tempo 0,3% de THC. Essa substância costuma ser a mais barata das indústrias farmacológicas também, porque você tem uma facilidade maior de realização dessa medicação. Você não precisa excluir nenhum componente, então é uma medicação mais barata para o paciente e é a que ele tem o melhor efeito terapêutico, geralmente. Ok. Tá? E existe alguma contraindicação, salvo a hipersensibilidade? Quais são? Nós não prescrevemos nada de THC para pacientes que têm esquizofrenia ou histórico familiar de primeiro grau de esquizofrenia, transtornos psiquiátricos graves descompensados. Então, geralmente, o paciente precisa passar por um estado de compensação antes de iniciar essa terapia. E nós temos uma ressalva importante para crianças ou adolescentes abaixo de 21 anos de idade. Nós não tivemos ainda a formação total do sistema nervoso central. E aí, nós sabemos que qualquer concentração de THC nesse grupo pode trazer alguma repercussão futura. Olha, incrível. Então, nesses casos, as substâncias broad spectrum ou canabidiol isolado são as principais de indicação. Tá. Alguns testes genéticos podem guiar a gente em relação ao tratamento. Boa. Então, quando a gente pega, por exemplo, um paciente que você tem toda a indicação do mundo para tratar ele, por exemplo, com canabidiol full spectrum, e você tem receio porque ele tem 16 anos, você pode lançar mão de um estudo genético para avaliar como seria a relação do THC àquele paciente. Perfeito, e isso aí é incrível. Você guia o tratamento melhor. Não é às cegas, né? Você divide a responsabilidade um pouco. É um pouco mais difícil de acesso, como todos os testes genéticos que nós temos atualmente, né? Mas é uma forma de você guiar o tratamento de forma melhor. Agora, o canabidiol em si, é difícil você encontrar uma contraindicação para ele. Talvez você não encontre uma indicação formal. Por exemplo, tratar uma condição de redução de apetite. Dificilmente você vai usar o canabidiol como a primeira escolha. Né? Mas você pode pensar assim, eu posso não prescrever porque ele tem uma contraindicação? Provavelmente não. É muito difícil você encontrar uma contraindicação ao canabidiol, especificamente. E a via de administração pode ser oral, pomada, pele. Como é que é? Quais são as vias de administração e será que é igual à medicação? Por que a indicação de cada via, né? Ok. Nós temos várias vias de administração de cannabis medicinal. Então, a mais usual é o óleo do cannabis na forma sublingual. Sublingual. Então, você consegue quantificar para o seu paciente quantas miligramas tem uma gota, ou dependendo da marca, a pipeta que vem dentro, você consegue quantificar por ml, 0,25, meio, e aí você vai tateando dessa forma. E aí a maior parte da absorção vai acontecer na mucosa oral, e uma parte ele vai acabar deglutindo e absorvendo no trato gastrointestinal. Essa é uma forma rápida de absorção, que já pula uma metabolização hepática e ajuda o paciente a ter uma resposta rápida. Você tem comprimidos de cannabis medicinal ou gomas que você pode utilizar, e aí o trato gastrointestinal vai acabar consumindo uma parte dessa dose, e aí você tem que calcular isso, né? Essa redução de dosagem. Você tem via tópica. Tá. E aí você consegue utilizar principalmente para tratamentos de dores localizadas. A gente tem muito atleta usando canabidiol na forma de bálsamo ou local para tratar uma contratura muscular, por exemplo. E nós não temos mais no Brasil as vias inalatórias. Não tem mais? Não tem mais. Desde julho do ano passado, a Anvisa bloqueou isso. Porque, infelizmente, a gente paga o preço de algumas pessoas, né? Algumas pessoas estavam realmente importando flores ricas em THC, aquela quimiovariante do tipo 1, para uso recreativo. Nossa! Mesmo com receita médica e afins. E aí a Anvisa bloqueou esse processo. Até o ano passado era tão permitido isso que a Anvisa tinha o próprio vaporizador dela. Olha que incrível! Para facilitar esse processo, principalmente para casos de tremor. Acho que todo mundo já viu um vídeo na internet de um senhorzinho que ele tem Parkinson. E aí a família vaporiza para ele, é um vídeo de fora do país.
E aí ele para de tremer e ele fica bastante tempo sem tremer, a família fica chocada, assim. Ai, E é não uma vi resposta ainda. muito rápida, porque a via inalatória, a absorção acontece em segundos. Eu ia te perguntar isso. Dentro de uma Minutos. crise, É. seja qual for, Seria a melhor tem via. uma indicação para usar a cannabis medicinal. Seria a via inalatória. Seria via inalatória. Que no Brasil, infelizmente, hoje a gente Só não lá tem essa fora. possibilidade. Fora do país você consegue fazer. Tá. E essa posologia, a dosagem, né, da Uhum. cannabis, ela, como a gente conversou ali anteriormente, ela é tateada. Exatamente. Depende da sensibilidade, da indicação, da idade e tudo mais. E depende do sistema endocannabinoide do paciente, né? Isso a gente pode mapear antes do sistema endocannabinoide? Não, Como é que mas na prática clínica, como funciona isso, né? Tá. Cada paciente vai ter uma resposta desse sistema endocannabinoide única à suplementação desse canabidiol. Ou do THC, o que seja. Então, conforme você começa a terapia com cannabis, a gente tem um mantra que é o Start Slow, Go Slow. Então, você começa devagarzinho e você vai tatear essa dose aos poucos com o seu paciente. Geralmente, um paciente com um transtorno ansioso leve, com uma baixa dose, você já vai ter uma boa resposta. Quando um paciente com um quadro epilético, por exemplo, você já vai precisar tatear uma dose um pouco maior. E você vai precisar acompanhar seu paciente muito de perto. Principalmente quando você opta por isso como uma monoterapia. Porque você vai precisar ir tateando isso às vezes a cada 5, 7, 10 dias para que você tenha uma resposta clínica efetiva. Tá. De todas as condições clínicas que nós temos estudos científicos hoje para tratar com cannabis, a epilepsia é aquela que na diretriz você tem uma diretriz de como tatear dose. Ah, já tem isso? Já tem isso. Existe na diretriz de epilepsia um tratamento com canabidiol isolado. Quantas miligramas por quilo por dia você vai colocar, quanto tempo você vai ter que ter tido uma resposta, para quanto você aumenta. Essa é uma única condição que nós temos hoje, um tratamento já padronizado. Ok, Tá? interessante, né? E aí as outras são todas mais no feeling clínico mesmo. E quais são, assim, para a gente compilar, quais são as indicações para o uso da cannabis? As mais clássicas hoje são tratamento de epilepsia, tratamento de ansiedade, as dores. Acho que dor é a principal prescrição mundial de cannabis ainda. Então, controle de dor. Os quadros demenciais têm ajudado muito. Esclerose lateral amiotrófica, esclerose múltipla pode ajudar bastante. Os quadros específicos de síndromes epiléticas, que é onde o SUS já está abrangendo bastante. Então, Lennox-Gastaut, Dravet, então são condições que você consegue tratar. Interessante. Você tem para tratamento para atletas liberado hoje já no mundo, né? Então a gente teve a segunda Olimpíada agora em que o canabidiol isolado foi permitido pelo Comitê Olímpico Internacional. Que incrível. Saiu da lista de dopagem. Tópico. E saiu o uso oral mesmo. Oral também. Oral. E interessante porque até o momento o benefício principal que os atletas trouxeram pra gente foi que eles conseguiram dormir melhor e ficaram menos ansiosos durante o período de competição. Para quem lida com atleta, você sabe muito bem que a ansiedade, uma má noite de sono pode acabar com o dia da prova dele. Então, isso traz um benefício. Que incrível. E para quem tem dúvida, assim, eu queria muito saber se uma condição clínica pode ser tratada com cannabis. A gente tem uma plataforma mundial. Ótimo. Onde você pode pesquisar isso. É um PubMed, só que só sobre cannabis. Qual que Chama-se é? Cannakiss. Cannakiss, como é que é? Cana? Cana com 2 N's, Tá. C-A-N-N-A, e Kiss de chave em inglês. Tá. Lá é uma plataforma europeia que reúne todos os artigos científicos relacionados a cannabis medicinal. Lá você pode pesquisar pelo canabinoide que você quer prescrever ou pela condição médica que seu paciente tem. Maravilhoso isso. E aí ele elenca para você todos os estudos científicos. O Caio, você tá há quanto tempo no tratando com cannabis? 3 anos. 3 anos. 3 anos. Você acha que isso veio para ficar, né? Com certeza. Com certeza. E a gente está num progresso, numa evolução muito boa Sim. aqui no Brasil, Sim. né? Você acha que isso vai para o SUS? A gente já tem aprovado para crises epiléticas graves, Já tem né? para indicações epiléticas. A grande questão que nós temos é a polêmica de qual cannabis esse paciente vai receber, Tá. de que empresa, quem está fornecendo isso Entendi. e com que facilidade isso está chegando ao paciente. Hoje, na prática clínica, o paciente que não tem condição financeira de bancar o tratamento através da compra na farmácia ou da importação, acaba recorrendo muitas vezes às associações. As associações têm feito um trabalho muito importante em relação Social? a um trabalho social, muitas vezes,
Algumas associações cobram pela medicação, mas tem serviço de assistente social que faz uma entrevista prévia. Tá. Então consegue entender. O grande problema de algumas associações é a gente saber exatamente qual a concentração da medicação que o paciente está tomando. A cromatografia, para a gente saber exatamente qual é a dose que você tem por gota, etc., é muito cara. E muitas vezes só uma indústria farmacêutica vai conseguir bancar isso. Por isso que, às vezes, na prática clínica, dificilmente você vê um médico prescrevendo um cannabis de uma associação especificamente. Entendi. São raras as situações onde uma associação consegue uma cromatografia para saber qual é a dose por gota e etc. Então, há uma flutuabilidade muito grande do tratamento. E vamos supor que eu vá viajar, estou tratando com cannabis medicinal, uma dor, seja por oncologia ou alguma dor crônica. Eu posso estar carregando a cannabis para viajar fora do país ou dentro do país mesmo? Dentro do país é muito tranquilo de você fazer isso. Ninguém vai te parar para perguntar sobre isso, mas quando você faz a compra por um processo de importação, a Anvisa emite, antes de você conseguir fazer a compra do remédio, um documento, que é a sua autorização de tratamento com cannabis medicinal. É muito simples, você vai preencher alguns dados e a tela do computador pensa e já te dá o laudo. Mas aonde isso? Aonde que isso? Sabe o saúde.gov, onde a gente entra para fazer imposto de renda? Sei. É lá. Então você tem uma aba lá onde você clica para fazer importação de medicações e aí você coloca. O paciente mesmo que preenche tudo isso. O paciente mesmo preenche isso. Tá. Algumas empresas que fazem venda de medicação facilitam isso para o paciente, reúnem as documentações que são necessárias e ajudam ele no processo de realização. É um processo que dura 3 minutos. Eu fiz semana passada para minha avó. Dura 3 minutos. Já era rapidinho. Com essa autorização, você consegue transitar todo o território nacional e para qualquer país que seja aceitável o cannabis medicinal como tratamento. Ah, interessante. Nós temos países, por exemplo, que consideram que cannabis medicinal é crime como um uso recreativo. Eu vou citar, por exemplo, Emirados Árabes. Você não pode entrar. Exato. Então você acaba deixando de lado o tratamento do paciente, infelizmente, nessas situações. Incrível, muito bom. O plano de saúde cobre alguma coisa? Só com judicialização. Judicialização. Aí tem que estudar, o Ministério Público. Exatamente. Aí vamos Você não ver consegue isso fácil assim. E qualquer especialidade médica hoje pode prescrever cannabis? Qualquer especialidade médica pode Tem que ser médico. Tem que ser médico ou dentista hoje atualmente. O dentista também pode. E hoje a prescrição da odontologia tem crescido bastante. Nós temos visto o cenário aí do pessoal da odonto crescer bastante dentro do tratamento com cannabis medicinal. Para fins, assim, de procedimentos cirúrgicos, talvez? Algumas vezes disso, alguns dentistas se especializando dentro de situações mesmo da medicina onde médicos não abrangeram ainda. A gente tem um dado muito, muito ruim, assim. São 2% da população médica sabe algo sobre cannabis medicinal. É muito pouco ainda, né? É muito pouco. E, bom, dentro da sua especialidade você sofre a mesma coisa que eu sofro dentro da endocrinologia, provavelmente. Quando um colega médico ele não sabe alguma coisa, ele não fala que ele não sabe. Normal. Ele coloca um ponto negativo naquilo. Naquilo que a gente faz. Naquilo que a gente faz. E acontece exatamente a mesma coisa com cannabis medicinal. Só que a gente luta contra 98%. É muita coisa. É muita coisa. Existe podcast de cannabis? Existe. Existe o Kaya Talks. O Kaya Talks é de uma plataforma do Kaya Mind, que é uma detentora de dados sobre cannabis medicinal no Brasil. Então, hoje, se você quiser criar uma empresa, por exemplo, sobre cannabis medicinal, e você quiser dados de, por exemplo, quantos pacientes utilizam isso em Sergipe, você vai pegar isso através da Kaya Minds. E eles têm um podcast falando só sobre isso. Só sobre isso. Que vão desde associações a médicos lá falar. Eu posso dirigir usando cannabis medicinal? Você pode. Posso dirigir? Pode, não vou ter algum tipo de situação? Principalmente se você não se você estiver usando quimiovariante do tipo 2, que é aquela 1:1, na mesma proporção. Ou do tipo 3, você não vai ter nenhum efeito psicoativo. Então você pode tranquilamente dirigir sem problema nenhum. Não vai me impedir a nada. Não. Né? Agora, se você usar uma quimiovariante do tipo 1, aquela que a gente usa para cuidados paliativos, é exatamente igual a um uso recreativo. Aí eu não recomendo. Provavelmente você vai quem usa, eu ia falar uma coisa, mas quem usa o cannabis recreativo pode utilizar o cannabis medicinal junto? Pode. O que vai acontecer? O canabidiol, o CBD, ele tem uma ligação muito rápida e muito forte aos receptores canabinoides. Tá. Quando isso acontece, o paciente geralmente perde o efeito psicoativo do uso recreativo.
Se estiver usando concomitante, vai perder o vai efeito perder o efeito recreativo. Então, vamos lá, o óleo de canabidiol, ele vai ter uma durabilidade ali entre 8 e 10, 12 horas. Bastante, né? A nível corporal, o que facilita muito a posologia. O paciente vai usar 2 a 3 vezes no dia para ter 24 horas de ação. Se ele fez o uso do óleo e aí 1 hora depois ele foi fazer um uso recreativo e essa dose ela já vem acontecendo há vários dias e você já teve um efeito cumulativo de medicação, provavelmente quando o THC for tentar se ligar ao receptor, ele vai ter uma ligação muito menor. Isso até que é bom, vamos dizer assim, né? Porque imagina se você está usando CBD terapêutico, vai usar para recreativo THC, isso aí potencializa, né? Exato. Não vai acontecer isso. Não vai acontecer dessa forma. É tanto que muitos pacientes usam canabidiol para tratamento de dependência química. Seja dependência química por cannabis recreativo, seja dependência por opioides, por exemplo, ou por analgésicos. Li sobre isso. Nos Estados Unidos está acontecendo muito isso, né? Os opioides, né? Muito. Então, os pacientes têm usado muito canabidiol para tratar dependência por opioides, por exemplo. Incrível, muito bom. Tem algumas perguntinhas aqui de mito ou verdade, tá? Uhum. É mito ou verdade que ao me tratar com cannabis medicinal, posso parar de usar meus medicamentos convencionais? Você não pode parar logo que você começa o tratamento com cannabis medicinal. Mas pode ser uma premissa do seu tratamento. Às vezes você vai iniciar o tratamento com cannabis medicinal, isso vai trazer um alívio dessa situação e aos poucos você vai conseguindo desmamar das medicações alopáticas, as de farmácia. Ok. Tá bom? É mito ou verdade que produtos à base de cannabis medicinal não causam tantos efeitos colaterais como os remédios tarja preta? É verdade, porque a maior parte das medicações à base de cannabis medicinal, elas vão interagir exatamente igual ao seu sistema endocannabinoide. Então, dificilmente você vai ter um efeito colateral, por exemplo, com o CBD. Que incrível! Então, por exemplo, a pessoa que tem problema de insônia, o CBD é bem prescrito? O CBD pode ajudar muito, principalmente para tratar o ciclo do sono. Então, a gente sabe bem que o paciente não entra no sono, vai para a zona profunda e acorda de manhã. Ele vai ciclar isso entre 5 a 9 vezes ali durante uma noite. E o canabidiol ajuda nesse processo do ciclo do sono. Aí vai um destaque positivo para um outro canabinoide, que é o CBN. Tá. O CBN é um ótimo indutor do sono sem psicoatividade. CBN. Que é um bracinho do CBD. É muito parecido, mas ele ajuda muito na prescrição do sono. Tá. E hoje a gente tem várias medicações vindo de fora do país que são ricas em CBN. Você tem uma quantidade grande. Gama. Aí vem um destaque positivo, por exemplo, para desmamar zolpidem. É uma ótima classe medicamentosa para ajudar o paciente boa. Eu tenho vários pacientes que usam Zolpidem. Você consegue ir tirando o Zolpidem gradativamente usando o A Carmen's tem esse? Tem, a Tegra tem. E em relação ao CBD para uso metabólico, disfuncional, endócrino, isso já está bem aceito? Para emagrecimento? Ainda não tão bem aceito, mas a gente tem um papel importante do CBD na fome hedônica, né? Aquela característica de ansiedade. Como o CBD é muito aceito para o tratamento ansioso, quando você regula essa ansiedade, você tem um tratamento muito importante do controle de apetite. Tá. Vamos lá, tem uma substância específica que é o THCV, apesar do nome ser parecido com o THC, ele é um bloqueador do receptor do THC, um bloqueador moderado. Esse THCV, ele é baseado numa medicação bem antiga que foi criada para tratamento de perda de peso e que foi retirada no mercado. Não sei se você se lembra de um remédio chamado Rimonabanto. Falaram isso quando eu assisti a palestrinha do THCV. O Rimonabanto, ele é uma medicação, foi uma medicação criada que bloqueava os receptores canabinoides. Qual classe que ele é, você lembra? Ele bloqueava os receptores CB1. Era uma medicação específica disso. Não, mas eu digo, essa medicação era qual classe lá atrás para anorexígeno? Ele era um anorexígeno, isso. E aí ele inibia o apetite do paciente. O problema é que o sistema endocannabinoide precisa dessa ativação do receptor CB1 para dar, por exemplo, a sua vontade de viver, para você ficar alegre. E os pacientes diminuíam o apetite, mas eles perdiam essa vontade. Aumentava o índice de suicídios e de depressões graves. Caramba. E aí a medicação foi retirada do mercado europeu. Baseado no Rimonabanto, que era um bloqueador forte desse receptor, eles conseguiram isolar o THCV, que é um bloqueador moderado desse receptor e que, ao mesmo tempo, tem uma ação em receptores serotoninérgicos, com liberação de serotonina.
Então traz um bloqueio mais tranquilo do receptor CB1 e uma liberação de serotonina para deixar o paciente mais tranquilo. E ajuda muito na inibição de apetite. Então é um derivado de canabinoide que tem sido usado muito no tratamento da nutrologia e da endocrinologia para perda de peso. E eu posso associar as canetas emagrecedoras? Pode associar. Pessoal! Essa é a pergunta que todo mundo faz. Ah, é? Que incrível, pode. Porque tratam condições diferentes, né? São vias diferentes. São vias diferentes. Enquanto um está tratando mais saciedade, especificamente, a parte metabólica, o outro está tratando diretamente a questão cerebral de fome hedônica, de diminuição de apetite. E o THCV também tem uma ação importante em liberação de células pancreáticas, de liberação de insulina. Então, pode trazer um controle de diabetes também importante. Muito bom. Ainda muito preliminar, estudo muito em animais ainda, mas a gente já tem medicação circulando rica em THCV. Perfeito. Tem outra perguntinha de mitos aqui. É mito ou verdade que os produtos à base de cannabis aumentam muito o apetite e fazem engordar? Se for a quimiovariante do tipo 1, vai acontecer isso. Porque aí você vai ter o efeito do THC igual o efeito recreativo. Agora, todas as outras é mito. Você não vai ter esse efeito. Você não tem esse efeito psicoativo igual o uso recreativo. Bacana. Mitch, a gente tem perguntinhas aí pra gente colocar no tela? Aqui no nosso... Posso pedir ao médico comum uma receita de cannabis medicinal ou devo procurar um especialista no assunto? Fernanda. Bom, o médico não precisa ser especialista em cannabis medicinal para prescrever cannabis medicinal. Ele pode ser, por exemplo, um neurologista e vai tratar crise convulsiva e aí ele sabe prescrever. É só importante que você esteja frente a um médico que saiba prescrever o cannabis e tatear essa dosagem, etc. No Brasil, você consegue comprar com receituário. O receituário é o receituário azul. É o azul? Que é o benzodiazepínico? Não. E quando tem THC, em qualquer concentração, aí muda para o receituário amarelo. O receituário igual do Venvance. Tá? E na prescrição de medicações que você vai importar, o receituário branco comum de consultório, que você faz a prescrição de pirona, por exemplo. Você consegue fazer dessa forma o processo de compra. Facilita muito se você fizer um receituário digital, porque aí o paciente já consegue jogar direto lá na página do saúde.gov. Muito bom. Uma outra perguntinha. Os produtos à base de cannabis podem gerar dependência química? Luiz Carlos. A maior parte deles não. Salvo as quimiovariantes do tipo 1, que aí você pode ter o paciente confundindo muito aquele uso com o uso recreativo. Então, salva, se você for um dia prescrever, THC só para paciente paliativo, basicamente. O restante você vai evitar. A cannabis medicinal pode ser usada com alguém que bebe, usa álcool, que fuma, um cigarro normal? Pode, não teria contraindicação. A gente tem estudos, inclusive, para tentar avaliar se o CBD, por exemplo, pode reduzir esse hábito tabagista e etilista. Olha. O hábito tabagista parece ser bem promissor. A gente tem visto muitos pacientes usarem para redução de hábito nicotínico. Boa. Bom, tem outra pergunta aqui. Posso tratar meu problema de insônia com cannabis? Acho que nós respondemos, mas pode sim. Com vários tipos, inclusive. Acho que é isso, né, Mitch? De perguntas? Muito bom. Caio, incrível. Eu acho assim que esse assunto é um assunto que a gente tem que ser um bate-bola mesmo, né? Falar de cannabis, como a gente iniciou a conversa, é aí delicado, mas são perguntas pontuais que vão esclarecer para as pessoas que estão assistindo e de uma forma, como eu falei, pontual, né? E às vezes você tem em casa uma pessoa que tem uma indicação e às vezes fala, por que não? Sim. Abre o olhar para isso, né? Sai um pouco do convencional e tenta ali procurar um médico, um especialista para fazer esse tipo de abordagem. É importante a gente falar sempre sobre cannabis medicinal. Eu acho importante. Eu também acho. Né? É uma alternativa para o paciente, boa até. Sim. Né? Se de repente a pessoa tem intolerância, paciência. Finaliza ali, tá tudo certo, que você falou que é difícil, né? Depende muito da sensibilidade de cada um. Como você mesmo falou, o sistema endocannabinoide já está dentro da gente. Em que ano você se formou? Faz tempo? Eu me formei em 2017. Então você nem teve aula de sistema endocannabinoide. E nem quem tá na faculdade agora. Nem tá, né? Eu acho, né? Não tá mesmo, não né? Não tá. Na minha época, nossa, nem falavam disso. Então, é uma coisa recente para estudos, para a gente ter na nossa prática de acadêmica, né? Na parte de medicina. Então, eu acho que tem muito que se avançar, mas é muito bom a gente falar sobre. Exato. Né? O Brasil tem que saber, né?
O tratamento assim com cannabis medicinal no consultório, quando eu dou aula disso, eu falo para os médicos que vão se tornar prescritores. Você vai precisar de um bom tempo com o seu paciente. Dificilmente você vai prescrever cannabis medicinal em uma consulta de 30 minutos. Provavelmente, em menos do que isso, impossível. Mas você vai precisar ali de 1 hora. Porque você precisa entender uma série de situações do seu paciente, desde o que ele faz da vida, qual a religião dele, o que os pais dele fazem, Eu acho isso legal. Essa situação. Porque você precisa entender o bem-estar, assim, o que cerca essa pessoa. Exato. Eu já tive a oportunidade de uma vez uma paciente com um quadro clássico. Tinha todas as indicações do mundo, uma fibromialgia totalmente refratária aos tratamentos medicamentosos. E eu me empolguei super. E falei muito sobre cannabis. E o marido dela que estava do lado, ele era pastor de uma igreja evangélica e ele ficou extremamente nervoso e eles foram embora. Eu nunca mais vi essa paciente. Tá vendo? É uma crença, né? Exato. Limitante, vamos dizer. E eu já tive a oportunidade de ter uma conversa de 1h30 com uma família onde todos eram policiais militares. E a mãe ali, a matriarca da família, estava em tratamento para câncer e precisava de um tratamento adjuvante para ela conseguir conduzir a quimioterapia. E numa conversa de 1h30, o pai dessa história toda, que era o principal policial militar ali, estava já colocando as gotinhas na boca dela ali, me mostrando como é que ele estava fazendo o tratamento. Então, é muito recompensador, assim, quando você consegue vencer uma batalha dessa. É muito bom. E ajuda outras pessoas, né? Da família também. Sim. Caio, você quer deixar algum recado para o pessoal que está assistindo a gente? Eu quero. É importante, né? Eu acho que a gente, como comunidade médica e até todos os profissionais da área da saúde, a gente precisa se atualizar cada vez mais. Até pouco tempo atrás, ninguém falava sobre cannabis medicinal. E hoje nós temos cada vez mais os pacientes sentando na sua frente no consultório e perguntando para você sobre isso. Mais do que você criar uma resposta negativa, é importante que você olhe primeiro para o tratamento com cannabis medicinal com um olhar científico. E você vai se surpreender com o número de estudos científicos que você vai encontrar sobre diversas condições. Muito bom. E isso vai trazer para você e para o seu paciente diferentes opções terapêuticas, tá bom? Então, fiquem à vontade, inclusive, se alguém quiser me contatar, eu ajudo super nessa parte de se tornar um prescritor e achar onde procurar. Fique à vontade. Muito bom, Caio, adorei. Obrigado. Foi bem pontual, bem assim, deu para entender perfeitamente, sem muitos mistérios, Sim. Né? Pessoal, muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente e até o próximo episódio. Beijo.